Manda um flagrante às margens da BR-277 aqui em Cascavel de uma criança levada numa carretinha acoplada ali a uma moto, chegou nas redes sociais. E aí já sabe o que aconteceu, viralizou, muita gente teve acesso. Você já viu aqui no nosso Balanço Geral mais de uma vez que os cuidados no transporte das crianças precisam ser tomados em todos os tipos de veículo. Olha aí como é o vídeo que viralizou, né? Foi essa situação aí, a criança estava nessa carretinha improvisada, conectada ali àquela moto, tem duas pessoas na moto, tem o piloto e a caroneira ali, uma mulher, e a criança então nessa carretinha. Infelizmente, nem sempre os pais adotam a melhor postura ou têm condições de adotar essa melhor postura de segurança. E isso acaba implicando diretamente nessa segurança das crianças, do bem-estar das crianças. Eu vou conversar com a Daiane, que inclusive hoje, Daiane, aqui em Cascavel, teve um acidente bem grave e que felizmente as crianças estavam nos assentos e cadeirinhas corretamente e saíram ilesas praticamente desse acidente, né? Mas a gente precisa falar então dessa responsabilidade dos pais, Dai. Isso aí, Valdinei. Hoje, mais uma vez, na prática, a gente tem a demonstração de que esses dispositivos, eles são eficazes. E os cuidados com os pequenos também, né? Porque é a junção, o cuidado com a utilização do equipamento, do dispositivo correto, que fazem com que essas duas crianças, o bebê de 1 ano e um menino de 5 anos, não tenham sofrido nem um arranhão, Valdinei, nesse acidente grave. Por um lado, a gente tem flagrantes como esse da criança sendo carregada numa carretinha acoplada ali à motocicleta sem os devidos cuidados dos pais. Já pensou se essa criança, né, meu Deus do céu, se envolve em um acidente? A gravidade desses ferimentos. Hoje, nós acompanhamos o atendimento do Corpo de Bombeiros a um acidente envolvendo, então, 4 pessoas, sendo também 2 crianças. Acompanhamos todo o resgate e de como é de fato eficaz esses dispositivos, melhor dizendo, porque ali, além da cadeirinha, tinha também o assento de elevação. E a gente vai demonstrar para você na reportagem todos os detalhes dos cuidados. E caso você não tome os cuidados, além do risco para os pequenos, né, Valdinei, tem também a multa. E a multa é bem salgada, viu? Olha só. O carro ficou completamente destruído após a batida. O motorista do caminhão, que preferiu não gravar entrevista, explicou que o acidente aconteceu no momento que ele foi trocar de faixa e o carro estava no ponto cego. Ao bater na traseira do veículo, ele rodou na pista e parou somente do outro lado da via. Houve uma colisão traseira inicial, eu não sei nem qual veículo que colidiu, em princípio foi o caminhão, tá? E aí na sequência, pela colisão, ela desviou, né? E aí colidiu contra o anteparo aqui, o barranco. 2 mulheres adultas foram levadas para a UPA, mas o que chama atenção é que 2 crianças também estavam no veículo. Como vocês viram, o cenário aqui é de destruição. Olhando, aparentemente, e imaginando que tem crianças no carro, você já se imagina também que essas crianças ficaram gravemente feridas. Mas nesse caso, aqui nesse acidente, não. As crianças estão bem. E tudo isso graças ao assento de elevação e também à cadeirinha, que são dispositivos eficazes e seguros para garantir que os pequenos fiquem bem em um caso de acidente. Pelo cuidado da mãe, né? E pela questão do acidente, que as crianças não têm lesão, tá? E aí reforça esse trabalho, né? Criança dentro do carro, ela tem que estar presa, porque ela é pequena e ela passa nos vidros. Então, uma colisão, uma criança solta, ela muito provavelmente ela vai ser ejetada do carro e aí sim, uma probabilidade de óbito e lesões muito graves nessa criança é grande. Então, dentro da cidade ou na rodovia, criança dentro do carro é presa na cadeirinha ou no cinto de segurança. Eu já vim chorando. Tava preocupado com eles, a minha mãe também estava no carro, a minha irmã. Então, vim bem desesperada. Sorte que todo mundo está bem, né? Sim, eles estão tudo bem, graças a Deus. Estavam todos de cadeirinha, cinto. A importância de estarem devidamente cuidados dentro do carro. Sim, a minha irmã até pulou do banco da frente por detrás para pegar eles. Por isso que ela se machucou mais. Esse cuidado é essencial para garantir a segurança da criança em caso de acidente. E os dispositivos são variados. Temos, por exemplo, o bebê conforto. E tem também o assento de elevação e a cadeirinha. O bebê conforto ele tem que ser sempre colocado no contrafluxo do veículo, ou seja, a criança sempre olhando para trás.
para que numa situação de uma colisão, a criança não sofra com o efeito chicote. Então ela vai estar sempre protegida aqui. E aí nós vamos colocar então o bebê conforto, sempre no contrafluxo, no cinto de 3 pontos. Desta forma. Então a criança vai ficar bem presinha. E aí afivelar aqui ao cinto. Aí ela fica bem presinha, a criança não tem muito movimento, não tem mobilidade aqui. Os cuidados no transporte dos pequenos precisam ser tomados em todos os transportes, mas infelizmente nem sempre eles são adotados. Olha só esse flagrante. Às margens da BR-277, uma criança é levada numa carretinha, acoplada a uma motocicleta. Ela vai tranquilamente acompanhada de outros 2 adultos que estão na moto. Ele pode responder até criminalmente. Então, assim, o pai ele é o responsável não apenas pelo veículo que ele está conduzindo, mas também pela segurança da criança. Além de ter as infrações de trânsito relacionadas a esse tipo de infração, também pode responder criminalmente por ser responsável pela criança. Então, assim, a gente pede responsabilidade para quem está conduzindo os veículos, responsabilidade com a família, responsabilidade com a criança. Vale lembrar que o transporte incorreto das crianças gera infrações gravíssimas e multas. Mas o principal é a vida dos pequenos, que é colocada em risco. Não usar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave, porque o adulto ele pode se cuidar, agora uma criança não. Então a infração é de natureza gravíssima, nesse caso de deixar de usar o dispositivo de retenção. E sim, salva vidas, né? Como vocês puderam ver aí no sinistro, né, que aconteceu agora pela manhã, e outros tantos que acontecem. Então, a questão da criança é que é muito fácil que ela seja ejetada do veículo se ela não estiver no dispositivo de segurança. E é uma parte muito frágil, né, gente? Então, pai, mãe, adulto, você motorista responsável pela direção do seu carro, seja também o responsável pela integridade dos pequenos aí dentro do seu veículo ou onde eles estiverem. Ah, Valdinei, mas essa foi a única condição que nós encontramos aqui para transportar a nossa criança. A gente sabe disso. Só que nós vivemos num outro momento hoje. É diferente de quando andava a garotada aí no porta-malas, né? De um Fusca, por exemplo. A situação mudou bastante nessas últimas décadas. O trânsito está violento, infelizmente. São muitos carros, todo mundo disputando um espaço. E o nosso maior tesouro são os nossos filhos, os nossos pequenos precisam ser protegidos da mesma maneira. Hoje, dia do professor.